O que estamos vendo aqui é um tablete sumério que mostra a árvore da vida ladeada por seres divinos. Você pode ver aqui os Anunnaki de cada lado. Uma placa de argila com mais de 4.000 anos repousa em um cofre de museu em Istambul. A maioria dos visitantes passa por ela sem lhe dedicar um segundo olhar. Mas, oculto em sua escrita cuneiforme, existe algo que desencadeou décadas de debate entre arqueólogos, geólogos e teóricos da conspiração. De alguma forma eles sabiam que Júpiter era maior que Marte. Eles sabiam dessas coisas de um jeito estranho. Esta placa não descreve apenas um mundo subterrâneo. Ela fornece o que parecem ser direções geográficas precisas para uma entrada. E essa entrada fica em uma região que passa a fazer sentido quando entendemos os antigos padrões de migração e comércio pela Ásia. Hoje, vamos decifrar o que os sumérios realmente escreveram, rastrear como esse conhecimento pode ter se espalhado pelos continentes e examinar se o local descrito é real. A placa está catalogada como K3657 no British Museum, com uma cópia quase idêntica em Istambul. Foi escavada em Nippur, no atual Iraque, e data de cerca de 2400 a.C. Os sumérios não chamavam este lugar de Terra Interior. Eles o chamavam de Kur. Não era o submundo dos mortos, nem o inferno. O Kur era descrito como um lugar físico abaixo da superfície, onde os Anunnaki, seus deuses, tiveram origem antes de ascenderem aos céus. A descrição é impressionante. Vastas águas subterrâneas, uma escuridão eterna interrompida por pedras luminosas e um céu que se curva para baixo em vez de para cima. Por séculos, estudiosos descartaram isso como mitologia. Mas, em 1692, Edmund Halley propôs a teoria da Terra Oca. Em 1818, John Cleves Symmes Jr. sugeriu aberturas polares para o interior da Terra. De repente, relatos antigos de mundos subterrâneos não pareciam mais inteiramente simbólicos. Mas esta placa vai além. Ela funciona como um guia. Descreve 3 marcos fundamentais: uma montanha onde o sol entra, um rio que flui ao contrário para dentro da rocha, e uma jornada de 7 dias a partir da terra onde nasce o bronze. Estas não são frases poéticas vagas. Os textos sumérios eram frequentemente literais, especialmente ao documentarem rotas comerciais ou expedições. A primeira pista intrigou os linguistas até 1967, quando o Dr. Samuel Noah Kramer percebeu que a palavra traduzida como engolido também podia significar entrou. Não era o pôr do sol, mas a luz do sol entrando em uma montanha. Uma montanha com uma abertura profunda o suficiente para a luz penetrar em seu interior. A segunda pista, um rio que flui ao contrário para dentro da pedra, soa impossível, mas as pororocas podem empurrar a água contra a corrente, revertendo o fluxo. Combinado com para dentro da pedra, isso aponta para um rio entrando em um sistema de cavernas. A terceira pista é geográfica. O bronze exige cobre e estanho. A Mesopotâmia não possuía estanho, por isso o importava da Ásia Central, os atuais Afeganistão, Uzbequistão e o oeste da China. Uma viagem de 7 dias partindo desses centros de bronze nos coloca em uma região muito específica. Agora é aqui que a ciência moderna se cruza de forma inesperada. Um estudo genético de 2019, que analisou populações da Ásia Central e Oriental, encontrou uma mudança demográfica por volta de 2400 a.C. na região das montanhas Tian Shan, a mesma época em que esta tabuleta foi criada. Mas não se tratou de um simples colapso. A diversidade genética não desapareceu. Ela mudou, sugerindo que parte da população partiu e mais tarde retornou com padrões genéticos alterados. A cordilheira Tian Shan se estende pelo Quirguistão, Cazaquistão e o oeste da China. Ela abriga milhares de cavernas, algumas com quilômetros de extensão no subsolo, e muitas dessas cavernas coincidem com a descrição da tabuleta. Rios subterrâneos, formações minerais que brilham na escuridão e câmaras imensas, onde os tetos se curvam como um céu invertido. Então, como os sumérios sabiam sobre esta região? A resposta está no comércio antigo. Muito antes da Rota da Seda, existia a Rota do Estanho, uma rede que conectava a Mesopotâmia à Ásia Central. Tabuletas sumérias da cidade de Ur descrevem expedições que duravam meses, cruzando cordilheiras em busca de estanho.
Estas não eram viagens aleatórias. Foram mapeados, documentados e repetidos. A tabuleta que descreve Kur se encaixa perfeitamente. Não como mitologia, mas como o registro de algo extraordinário encontrado durante essas expedições. Quando pesquisadores sobrepõem as 3 pistas às rotas comerciais conhecidas, um local se destaca: o Vale de Fergana, que abrange os atuais Uzbequistão, Quirguistão e Tajiquistão. Esta região foi um importante centro da Idade do Bronze. Situa-se ao longo de antigos caminhos comerciais e abriga algo que corresponde a cada detalhe: o sistema de cavernas Kanigut, conhecido localmente como a Caverna do Portal. A entrada fica sob uma montanha onde a luz do sol penetra profundamente durante o solstício de verão. Lá dentro, um rio subterrâneo flui pela caverna, e devido a influências do subsolo, sua direção se inverte periodicamente. As paredes contêm cristais de selenita e fluorita que brilham fracamente na escuridão, criando o que os exploradores descrevem como um céu de estrelas sob a Terra. Na década de 1960, equipes geológicas soviéticas exploraram partes desta caverna. Mapearam pelo menos 14 quilômetros de túneis. Medições de temperatura sugeriram atividade geotérmica em profundidades maiores. Testes acústicos indicaram câmaras ocas colossais, algumas estimadas em mais de 300 metros de altura. Mas eles também encontraram algo inesperado: evidências de atividade humana antiga. Fragmentos de cerâmica da Idade do Bronze, ferramentas e, o mais impressionante, inscrições cuneiformes sumérias esculpidas nas paredes da caverna a mais de 1.500 metros de profundidade. A descoberta foi classificada. As cavernas foram seladas em 1967 sob a justificativa de instabilidade geológica. Mas documentos desclassificados anos depois revelaram mais. Equipes relataram estruturas de pedra esculpida nas profundezas, canais para gestão de água e uma plataforma circular de propósito desconhecido cercada por inscrições. Um geólogo, o Dr. Viktor Yemelyanenko, descreveu mais tarde um arco de pedra esculpido com o símbolo sumério para Kur. Além dele, o sonar detectou algo incomum. Não apenas uma câmara, mas um vasto vazio que se estende além de limites mensuráveis. Se esse vazio é natural ou algo diferente, permanece desconhecido. Mas o que não é especulação é a evidência genética. Populações modernas no Vale de Fergana carregam marcadores que se assemelham muito ao DNA da antiga Mesopotâmia. No entanto, esses marcadores não estão espalhados por rotas comerciais. Eles se concentram em aldeias próximas ao sistema de cavernas. Algumas dessas aldeias preservam tradições orais que descrevem o povo debaixo da montanha, que surgiu e se integrou às populações locais há milhares de anos. Uma dessas aldeias, Kiziljar, ainda realiza um ritual em todo o solstício de verão. As famílias entram nas cavernas superiores, deixam oferendas de pão, sal e bronze e recitam frases em um idioma que não compreendem. Em 2015, essas frases foram gravadas e analisadas. Eram em sumério arcaico. Orações pedindo uma passagem segura para Kur. Então, o que era Kur, na verdade? A tabuleta o descreve como uma fonte de conhecimento, um lugar onde os Anunnaki ensinaram aos humanos os segredos da Terra, interpretados hoje como metalurgia e mineração. O texto também menciona pedras que guardam fogo sem queimar, provavelmente uma referência ao petróleo. O Vale de Fergana situa-se sobre ricas jazidas de petróleo. Vazamentos naturais de óleo teriam parecido aos observadores antigos como fogo brotando da terra. Outro detalhe negligenciado: a tábua descreve uma purificação do sangue antes de entrar em Kur. Isso pode não ser simbólico. Sistemas de cavernas profundas costumam ter pouco oxigênio, altos níveis de CO2 e gás radônio. Populações de altitudes elevadas desenvolvem adaptações genéticas para esses ambientes. Adaptações que os mesopotâmicos não teriam. Entrar nessas cavernas sem preparação poderia ser mortal. Assim, a purificação talvez fosse um entendimento inicial de prontidão fisiológica. Apenas certos indivíduos conseguiriam sobreviver à descida. Isso condiz com achados genéticos. Populações modernas próximas à caverna carregam genes de adaptação a altitudes elevadas em concentrações surpreendentemente altas. Agora, a pergunta polêmica: isso prova que a Terra é oca? Não. A sismologia moderna confirma a estrutura da Terra: crosta, manto e núcleo. Não existem grandes civilizações internas, mas isso não torna a tabuleta ficcional. O que os sumérios descreveram era real, mas interpretado através de sua própria visão de mundo. Uma imensa câmara subterrânea com minerais brilhantes pareceria um céu abaixo da Terra.
Rios subterrâneos pareceriam sobrenaturais. Eles documentaram descobertas reais usando a única linguagem que possuíam: mitos, deuses e cosmologia. Os achados soviéticos levantam novas questões. Por que selar as cavernas? Uma explicação é menos dramática: a mineração antiga. A arqueóloga doutora Larisa Kulakova propôs que as estruturas encontradas faziam parte de operações mineiras da Idade do Bronze. A plataforma poderia ter sido usada para a fundição, os canais para a gestão da água, as inscrições como marcadores ou dedicatórias. Essa teoria se encaixa na história conhecida. Os sumérios comercializavam estanho e provavelmente o extraíam diretamente em algumas regiões. Mas o vazio detectado pelo sonar permanece sem explicação. Em 2018, uma equipe de pesquisa moderna entrou na caverna. Eles chegaram a cerca de 2,4 quilômetros antes de encontrarem um desmoronamento que parecia deliberado. O radar de penetração no solo mostrou que o bloqueio tinha apenas 6 metros de espessura. Além da barreira, a caverna continuava. Sem as licenças e o equipamento necessário, eles não puderam prosseguir, mas eles confirmaram artefatos da Idade do Bronze e inscrições sumérias, incluindo avisos sobre passagens perigosas e referências ao sopro que rouba a vida. Uma descrição clara de zonas com falta de oxigênio. Isso redefine tudo. A tabuleta não é mitologia, é um antigo manual de segurança, um registro de exploração, perigo e conhecimento. As evidências genéticas sustentam isso. A distribuição do DNA mesopotâmico sugere um contato prolongado, provavelmente fruto de expedições repetidas, operações de mineração e assentamentos. Até os rituais das aldeias podem ser vestígios de protocolos práticos, oferendas que representavam alimento, conservação e metalurgia. As preces podem ter sido, no passado, cantos de trabalho ou instruções técnicas. O que os sumérios alcançaram é extraordinário. Exploraram ambientes extremos, estabeleceram redes comerciais de longa distância, levaram o conhecimento da metalurgia para outros continentes e documentaram tudo com tanta precisão que ainda hoje podemos traçar seu caminho. Mas, além daquele túnel desmoronado, a história termina. Não sabemos o que os soviéticos realmente encontraram. Não sabemos o que existe nas profundezas da caverna, e a exploração moderna continua travada pela política e pela logística. O que sabemos é o seguinte: a tabuleta K3657 descreve um local real. As pistas levam ao Vale de Fergana. A arqueologia confirma a presença suméria. A genética confirma o contato duradouro. E a exploração moderna apenas arranhou a superfície. Existe uma civilização oculta sob a Terra? Não. Mas será que existe um sistema de cavernas vasto, em grande parte inexplorado, com uma história da Idade do Bronze e descobertas intocadas? Quase certamente. O mito de Kur preservou algo real. Uma jornada milenar, um lugar perigoso, um mapa que ainda funciona. E em algum lugar sob uma montanha na Ásia Central, além de uma passagem lacrada, essa história continua inacabada.